Querido ouvinte e espectador da revista Estar Bem, o nosso episódio de hoje é dedicado à língua portuguesa, que é o quinto idioma mais falado no mundo, praticado por cerca de 280 milhões de pessoas. O nosso convidado muito especial é o professor de língua portuguesa Fábio Vieira Santos. Eu, Lisete Capeleto. E eu, Selma Borru. Juntas estaremos trazendo para você assuntos relacionados à sua saúde, qualidade de vida e pleno bem-estar. Fique com a gente. Nossa programação começa agora. Seja muito bem-vindo à revista Estar Bem, Fábio. Olá, Lisete. Olá, ouvinte. Espero que estejam todos bem. Professor Fábio, nós sabemos que a língua portuguesa é comemorada em algumas datas diferentes. O senhor pode explicar para o nosso ouvinte e espectador um pouquinho de cada uma delas? O dia 5 de novembro é o Dia Nacional da Língua Portuguesa, instituído por uma lei federal. Então é uma data brasileira. O dia 10 de junho é uma alusão à morte de Luís de Camões, que é considerado o principal poeta da língua portuguesa. É uma data portuguesa. É uma data comemorada apenas em Portugal. O dia 5 de maio é o Dia Internacional da Língua Portuguesa, em que os países lusófonos, ou seja, aqueles que têm a língua portuguesa como língua oficial, comemoram a língua portuguesa. Então isso inclui os países africanos de língua portuguesa, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique, Timor-Leste, que é um país da Oceania em que o português é a língua oficial, Brasil e Portugal. E algumas outras regiões do mundo bem localizadas em que o português ainda é uma língua presente. Então, novembro é um mês realmente alusivo a essas comemorações, né? Sim. Ao idioma. E, Fábio, como professor de língua portuguesa, como que você avalia a leitura? Qual a importância da leitura no desenvolvimento intelectual de crianças e adolescentes? A leitura apresenta inúmeros benefícios, independentemente da idade da pessoa. Então, há estudos recentes da neurociência que mostram que a leitura, se não é um exercício completo, é o mais completo para o desenvolvimento das capacidades cerebrais. Isso envolve criatividade, a capacidade de fazer planejamentos para o futuro, lidar com abstrações. Tudo isso está envolvido na leitura. Além da capacidade de adquirir vocabulário, desenvolver competências linguísticas, comunicacionais, tudo isso está envolvido na leitura. Para crianças e adolescentes, mais ainda, porque eles estão numa fase de formação, não só de formação fisiológica do cérebro, como formação de vocabulário, formação linguística, formação de caráter, e tudo isso pode ser potencializado pelo hábito da leitura. Como você pode dar uma sugestão para pais e responsáveis que contribuam para que a criança e o adolescente tenham mais gosto pela leitura? Como professor, você tem alguma estratégia, algum conselho que você pudesse dar a eles para que eles pudessem até ajudar a criança ou adolescente a gostar mais de ler? O hábito da leitura é algo que não necessariamente precisa começar num ambiente familiar propício a isso. Mas, se houver um ambiente familiar em que a leitura seja algo bem visto e praticado entre os membros da família, com certeza é mais fácil que o indivíduo exercite isso ao longo da vida. Então, se eu pudesse falar para os pais alguma coisa relacionada a isso, no sentido de fortalecer e favorecer a criação desse hábito nos filhos, é que eles também pratiquem a leitura. Ou que eles incentivem a leitura. Não é necessário que o pai seja um leitor, o pai ou a mãe sejam leitores ávidos, mas que haja condições na casa, no lar, de favorecer a criação desse hábito. Então, por exemplo, em vez de dar um videogame, dá um livro. Levar as crianças para passear em livrarias. As livrarias também são lugares de lazer, né? Há livrarias em que há sessões, até se criam ambientes para que os pais levem as crianças e mostrem os livros para as crianças. Tem sofá, tem puff. Criar um vínculo emocional positivo com o hábito da leitura. Muitas vezes as crianças e os adolescentes não veem a leitura com um olhar simpático porque eles são obrigados a ler.
E dentro do ambiente escolar, o que é mais comum acontecer é que o professor não consegue administrar isso, às vezes, devido ao tempo de aula, devido à quantidade de alunos, tem que dar muita atenção para muitos alunos ao mesmo tempo. Onde ele vai conseguir fazer isso de uma maneira mais dedicada, mais individualizada? Em casa. Então, eu diria que os pais são peças fundamentais para criar esse hábito positivo de leitura nos filhos, nas crianças e nos adolescentes. E como professor de língua portuguesa, quais são as maiores dificuldades que você encontra em sala de aula, Fábio? Talvez a maior de todas seja a antipatia que as crianças e os adolescentes têm pelo hábito da leitura em geral. Não são todos, mas é uma maioria que vem para a escola com um certo ranço do hábito de ler. Então é muito comum, por exemplo, quando eu trabalho com análise de textos, eu ofereço para os alunos textos de uma página e eles reclamam de ter que ler uma página. Então o que acontece é que no ambiente escolar a necessidade de se estabelecer essas atividades, se praticar essas atividades e a falta de hábito pregresso, a gente vive um conflito, né, em relação a isso. Em relação à língua portuguesa, essa é a minha maior dificuldade. Mas, com certeza, os hábitos tecnológicos, a internet, essa comunicação rápida, acelerada, que a gente vê muito nos vídeos, né, feitos pelos youtubers, com muita edição, com muita imagem, é muita informação jogada ao mesmo tempo. E a leitura, que é uma prática mais contemplativa, que pede uma certa concentração, que pede silêncio, que pede um certo afastamento, é visto como chato, é visto como estático, embora não seja. Sim. A leitura é uma atividade extremamente dinâmica. Existem vários processos acontecendo enquanto nós estamos lendo que nós não percebemos naquele momento. Mas os benefícios se acumulam se esse hábito for repetido, se ele for feito com regularidade. E eu ia justamente perguntar para você em relação aos eletrônicos, né? A esse hábito exacerbado das crianças e adolescentes de já pegarem um celular ou um computador. Como é que você avalia? Até que ponto isso é benéfico para o seu desenvolvimento intelectual ou até que ponto atrapalha? Como é que os pais como é que eles podem medir isso? Os eletrônicos em si não são um problema, até porque nós temos tecnologias como o audiolivro, o e-book, que favorecem, em tese, o hábito da leitura. O problema não está no instrumento, o problema está no uso que se faz deles. O exagero no uso de equipamentos eletrônicos faz com que certos hábitos ou certos comportamentos ligados à leitura de um livro, por exemplo, não façam sentido para crianças e adolescentes que estão acostumados com os estímulos de um videogame, de um vídeo no YouTube, de uma série, de um anime. A complexidade da leitura e o caráter contemplativo da leitura e os comportamentos desejáveis para que a leitura seja algo prazeroso não conseguem competir com esses estímulos. Uhum. Porque esses eletrônicos apelam para estímulos visuais que um livro não oferece. Então, para a criança ou para o adolescente, isso muitas vezes é visto como chato, é visto como monótono, porque realmente não são os mesmos estímulos. O que a gente tem que pensar é que a repetição desses estímulos pode levar, sim, e isso está sendo estudado cada vez mais frequentemente pela ciência, a problemas de cognição, ou seja, problemas na capacidade de adquirir e assimilar e construir o próprio conhecimento. Uhum. Um exemplo disso é a utilização do Google. Há estudos que mostram que o Google e todas as ferramentas ligadas a ele, por exemplo, o Google Maps, né, estão prejudicando a nossa memória. Porque a partir do momento em que eu sei que eu não preciso mais memorizar a informação, porque ela está disponível ali ao toque dos dedos e de uma boa conexão, eu não preciso exercitar a memória.
o nosso aprendizado como seres humanos está totalmente baseado na capacidade que a gente tem de memorizar as coisas. Nós somos a nossa memória. O nosso conhecimento é a memória do que a gente viveu e aprendeu. Então, se nós não fortalecemos a nossa memória, tal qual nós fortalecemos os nossos músculos numa academia, o que acontece é que a nossa capacidade de aprender também é diminuída. E isso numa idade em que o aprendizado é constante e é massivo, que é o caso das crianças e dos adolescentes em idade escolar. Então, há um prejuízo, sim. O que eu recomendo para os pais é que eles alternem, não é proibir, porque proibir não vai adiantar, até porque o nosso mundo é muito de estímulos visuais. O tempo todo, a publicidade, a dramaturgia, as próprias técnicas de educação, metodologias ativas, etc. Então não é proibir, mas é, de alguma forma, orientar. É orientar essas crianças, esses adolescentes, a utilizar da melhor maneira. E sim, eu acredito que os pais não podem ter medo de supervisionar esse uso, direcionar esse uso mesmo, fiscalizar, não no sentido opressor da coisa, mas de sim, o que você está vendo, o que você está aprendendo disso. Se interessar e orientar, né? Se interessar e orientar, essa é a melhor coisa. E o hábito de contar histórias também, né, Fábio? Para as crianças, principalmente, eu creio que seja um bom hábito também, né? Para ter essa interação e essa atenção dos pais para entrar na história junto com a criança, né? Sim, há vários livros. Se nós vamos começar de criança, há vários livros infantis que devem ser lidos. Então você poderia até sugerir para a gente 2 leituras que você acha imprescindíveis para que os pais possam ler com seus filhos? O Brasil tem uma tradição muito sólida na literatura infanto-juvenil, que começou lá com Monteiro Lobato e atravessou o século XX. Nós temos Ruth Rocha, Maria Clara Machado e muitos outros. Eu não sei recomendar uma única obra. Impossível, né? É difícil perguntar para o professor de literatura qual é o melhor livro, né? Eu vou lembrar pelo menos uns 15. Mas nós temos muitas publicações que são direcionadas ao público infanto-juvenil que, por exemplo, adaptam obras de clássicos da literatura. A editora Abril tem muitas obras interessantes, né, que adaptam Dom Quixote, peças de Shakespeare, As Viagens de Gulliver, que muitas vezes as obras originais têm uma linguagem que realmente soa antiquada. Por exemplo, As Viagens de Gulliver é do século XVIII, Dom Quixote é um livro do século XVII. Embora sejam histórias muito importantes para o desenvolvimento da humanidade, né, até do pensamento da humanidade, elas passaram por adaptações para serem utilizadas em sala de aula. Então, essas adaptações são muito boas. Nós temos uma tradição de livros direcionados a crianças até 3 a 5 anos, que utilizam muitas figuras, muitos desenhos. Temos livros pop-up, aqueles que têm, né, as figuras quando a gente abre as páginas. São lindos, aliás. Né? Tem livros que são tácteis, então vem com estofadinho, vem com um bichinho lá no certo material. Tudo isso facilita. É que a gente precisa identificar qual é a fase, qual é a faixa etária da criança para poder ir adaptando esse gosto, até chegar o momento em que ela vai ler livros sem figuras e vai se interessar pelas palavras, pelas construções. Toda leitura nesse sentido é válida. O que eu reforço é que os pais participem dessa construção, inclusive para si mesmos, né? Pais, leiam, mães, leiam também. E Fábio, infelizmente, nós temos que encerrar a entrevista e para nós finalizarmos, eu queria que você nos desse suas considerações finais, o seu aconselhamento como professor de língua portuguesa, o que você gostaria de passar para o nosso ouvinte da revista Estar Bem. Eu gostaria que nós vivêssemos um país que valorizasse a educação e a nossa educação é aquilo que vai nos transformar numa sociedade melhor. E isso passa pela valorização da nossa língua. Não no sentido de falar difícil ou falar de uma maneira complicada, porque muita gente acha que falar ou utilizar a língua portuguesa corretamente é falar difícil, é escrever difícil. Não é. Nós precisamos cuidar da nossa língua e da nossa capacidade de linguagem, porque é isso que nos faz humanos. Então, o que eu gostaria de deixar como mensagem é: estudem, leiam, se informem, façam com que
o conhecimento da língua transforme a vida de cada um em uma vida melhor, porque a partir daí é que nós vamos construir uma sociedade melhor, com a construção de conhecimentos saudáveis e que nos levem a uma sociedade mais harmônica, mais justa, mais equilibrada e mais feliz. Muito obrigada, Fábio, pela sua participação. Nós esperamos poder contar com você em próximas oportunidades. Muito obrigado, Lisete. Muito obrigado, ouvinte. E que assim como o professor Fábio Vieira Santos, nós enalteçamos a língua portuguesa e compartilhemos com as nossas crianças e adolescentes a importância do conhecimento. E o que você achou do nosso tema de hoje? Nós queremos muito saber a sua opinião. Você pode interagir conosco de várias formas, por meio de nosso site revistaestarbem.com.br, onde além de encontrar informações complementares, você encontra o contato dos nossos colaboradores, inclusive o contato do professor Fábio Vieira Santos, que foi o nosso convidado muito especial no episódio de hoje. Você pode também acessar as nossas redes sociais no Instagram e Facebook. Ouvir a Revista Estar Bem em podcast, no Spotify ou no seu agregador preferido. Nós estamos em vários canais de comunicação para poder estar sempre pertinho de você. Se inscreva em nosso canal no YouTube, Revista Estar Bem, onde você conhece toda a nossa programação. Foi um enorme prazer contar com a sua companhia. Um grande beijo, fique com Deus e até o nosso próximo episódio. Querido ouvinte e espectador